Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver assistindo esse vídeo, você seja ricamente abençoado por Deus. O texto que a gente vai ler hoje está em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, dos versículos 1 ao 14, um pouquinho longo, tá bom? Mas vamos embora. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Jesus já havia cumprido o ministério dele aqui na terra. Ele já havia sido crucificado, ele já havia ressuscitado, ele já havia aparecido 2 vezes anteriormente, depois de ressuscitado. Agora ele estava na terceira vez. Mas a gente vê aqui homens que andaram com Jesus, discípulos, que estavam num momento de profunda tristeza, que estavam no momento de luto, e eles não estavam conseguindo sair daquele momento de luto. Então, eles olharam para o outro, eles falaram assim: bom, fazer o quê? Vamos pescar, vamos voltar à nossa profissão antiga. Lembrando que Jesus, enquanto caminhava na terra, enquanto andava com eles, enquanto operava milagres, enquanto pregava, enquanto anunciava o reino de Deus na terra, Jesus dizia para os discípulos de que morte ele morreria e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E agora que tudo aconteceu, e Jesus já tendo aparecido, ainda estavam eles naquele momento de amargura. O que os discípulos fizeram? Voltaram ao trabalho de antes, porque era aquilo que eles sabiam fazer. Só que eles esqueceram que de lá eles tinham sido tirados. Né? Lá em Lucas 5, quando Jesus chamou, Jesus estava pregando e pediu um barquinho emprestado, e foi o barquinho de Pedro, de Simão. E depois de pregar, Jesus falou para eles: olha, agora vocês voltem e pesquem. Eles pescaram, e depois que eles pescaram, Jesus disse: olha, de agora em diante eu vos farei pescadores de homens. Então, a carreira profissional de vocês se encerrou aqui. Agora começa a vida ministerial de vocês. Agora vocês vão pescar homens, vocês vão anunciar o reino, vocês vão ganhar almas.
Mas que fazer agora que Jesus morreu? E agora eles estavam perdidos, como se sem orientação nenhuma, né? E falaram assim, bom, o que a gente sabe fazer? A gente sabe pescar. Eles esqueceram que eles já tinham aprendido a pescar homens, porque eles viram Jesus curando, eles viram Jesus pregando, eles viram Jesus anunciando o reino, mas eles voltaram. E quando eles chegaram ali, quando eles avistaram Jesus, no momento a dor era tão grande, o sofrimento era tão grande, porque não foi só Jesus ter sido crucificado. Foi aquela sensação de injustiça, aquela dor, aquele medo do que viria depois. Eles, no momento, quando a gente está num sofrimento muito grande assim, a nossa razão fica meio sem razão, né? Fica tudo muito confuso, tudo muito nebuloso. E eu acredito que eles estavam nesse momento. Então, eles não reconheceram Jesus de imediato. Mas depois, quando eles reconheceram, Jesus falou para ele, pode pescar, que essa vai ser a última pescaria de vocês como profissionais da pesca, como pescadores, essa é a última vez. Porque agora, aquilo que eu falei com vocês antes de ser crucificado, agora vai começar a se cumprir. E Jesus permitiu que eles pegassem bastante peixes, e eu penso que isso foi, por um lado, profético. Quando Jesus falou, lança a rede, é como se o Senhor dissesse, olha, onde vocês forem, que vocês lançarem a rede, lançar a palavra, lançar os milagres que vão ser feitos através da vida de vocês são como redes que vai atrair pessoas, vocês vão trazer muitas pessoas, então vocês podem ir com segurança. Né? Eu quero entender assim, eu vejo dessa forma, que foi como algo profético. E por outro lado, foi como se o Senhor dissesse assim, olha, aqui vocês podem tomar uma decisão. Vocês querem serem pescadores de homens ou vocês querem continuar a vida profissional de vocês? Vocês viram que vocês tiveram sucesso, pescaram bastante peixe. Eles podiam ter falado, nossa, uau, é tudo tão incerto, agora que Jesus morreu, mas eles preferiram, porque o temor do Senhor, então de repente veio tudo aquilo que eles tinham aprendido com Jesus. E por um lado, o entendimento deles estava nebuloso, de repente se clareou, eles entenderam, uau, peraí, agora a gente sabe quem a gente é. E é isso que eu quero trazer para a sua vida agora. Quem sabe, se você está passando por um momento, não é porque você perdeu ninguém, não é porque você está passando nenhum momento de luto, mas você está passando, seus pensamentos, seu entendimento ministerial, está tudo tão nebuloso na sua vida que você não consegue enxergar nesse momento. E quem sabe o Senhor não quer dizer para você a mesma coisa. Olha, tem aqui a sua profissão e tem aqui o seu ministério. Há tanto tempo atrás, quem sabe o Senhor te chamou para ser pescadores de homens, te anunciou te chamou para anunciar o reino. Mas profissionalmente você cresceu tanto. E quem sabe, através desse vídeo, através dessa mensagem, o Senhor está perguntando assim para você, escolhe. Você quer continuar a sua carreira profissional ou você quer a sua carreira ministerial? E eu só consigo entender uma coisa, que o Senhor te abençoa nos dois, se você quiser. Assim como eles pegaram bastante peixe, assim como eles tiveram sucesso na profissão deles, você também vai ter sucesso. Mas talvez a chama de ganhar almas vai arder tanto em você que mesmo você tendo sucesso profissional, vai continuar faltando algo em você. Aí depois também a gente tem outros dois perdidos, aqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús também questionando, né? Nossa, cadê a ressurreição? Aquela dor. Cadê? Ele não falou que ia ressuscitar? E eles tinham Jesus ali pertinho deles, caminhando com eles, e eles não perceberam que é Jesus. Se Jesus está te chamando, se Deus não está exigindo de você, Ele está te perguntando. E se Ele está dizendo, pode vir ser pescadores de homens. Eu entendo que você vai ser uma pessoa, você não vai ter aquele vazio, vai ser preenchida. A tua carreira profissional não vai te fazer falta. Os discípulos, até então, antes da mente deles se clarear, eles pararam no momento da ressurreição, do sepultamento. Já tinham visto Jesus ressurreto, mas eles estavam parados ainda lá no sepultamento. E tem muita gente que hoje em dia sabe que Jesus morreu, já ressuscitou e foi assunto ao céu. E parou nisso, porque esqueceu da promessa que ele disse, eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Deus
Jesus, ele não é como pai e mãe que abandonam filhos no orfanato e fala assim, depois a mãe vem buscar. E a criança cresce, ou uma família adota, ou ele cresce e depois tem que cuidar da sua vida. O pai ou a mãe nunca volta. Jesus, ele diz, eu volto para buscar vocês. Ele vai voltar para nos buscar. Que maravilha se você atender o chamado do Senhor e resolver ser pescadores de homens e disseminar o reino de Deus na terra. Quando Jesus voltar, a alegria de você entregar bastante almas para o Senhor, as almas resgatadas de vários lamaçais, que você possa fazer como Pedro e os outros discípulos que estavam com ele ali. Eles escolheram ser pescadores de homens, mas como eu disse, o Senhor, ele não obriga. Ele está perguntando para você se você quer abrir mão da sua profissão, se você quer disseminar o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus. Amém.